Segunda-feira, 11 de julho, seja muito bem-vindo ao X da Questão, seu programa semanal de notícias sem distorções e com opinião sobre o que acontece no Triângulo Mineiro e no Alto Paranaíba. É com uma grande satisfação que a gente tem esse encontro aqui semanal com você, que compartilha conosco das nossas indagações e convicções. Eu sou a Gi Palermo e você já sabe que eu não faço esse programa sozinha, né? O nosso time está aqui a postos. Vamos encontrar juntos o X da Questão. Eu chamo aqui para a tela hoje. A gente recebe pela primeira vez conosco a Daniela Severo, direto de Uberaba. Boa noite, Dani. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Gi. Muito obrigada pelo convite. Quero agradecer a todos da bancada que se fazem presente. Muito obrigada pelo carinho, pela gentileza. E vai ser uma alegria participar com vocês. Eu quero muito poder contribuir. Tá certo? Tem certeza que vai contribuir demais. E a gente conta aqui com a participação, mais uma vez, do professor Maurício. Fazia tempo que ele não vinha dividir conosco aí as suas opiniões sobre o que acontece na nossa região. Boa noite, professor. É sempre muito bom poder contar com você aqui no X da Questão. Boa noite, meninas. Boa noite às pessoas que nos assistem. É uma semana movimentada, a última semana que passou, né? Cheia de acusações e outras coisas. Ministro do Supremo Tribunal Federal indo a Nova York falar mal do nosso presidente, ameaçando, fazendo ameaças. Eu não sei até quando isso vai durar, né? Tá difícil aguentar essas pessoas que se acham no direito de nos governar. Tá difícil, mas vamos em frente. Prazer estar aqui novamente com vocês. Bem-vinda, Daniela. Vamos agitar aqui esse X da Questão. É isso aí. Boa noite, Omara, minha parceira. Boa noite para você. Boa noite, Gi. Boa noite, Dani. Prazer ter você aqui, né? Assim como muito obrigada. Início, né? Uma alegria sempre, né, Gi? A gente está aqui para conversar, achar o X da Questão junto com o pessoal de casa, né? Então, é isso aí, gente. A gente está aqui cheio de energia, cheio de assuntos polêmicos para tratar, tá? Fiquem atentos aí, não sai não, fica aí. É isso aí, olha. Você sabe que o programa X da Questão é uma produção totalmente independente. Nós somos uma iniciativa particular e estamos aqui todas as segundas-feiras de forma voluntária, com o compromisso de trazer um jornalismo analítico, posicionado também no conservadorismo e sem trazer notícia com politicamente correto que muitas vezes distorce fatos, né? Antes da gente dar a sequência aqui, eu só queria falar para você, a gente recebeu algumas mensagens aí no direct sentindo falta do programa, né? Então, só para dar uma satisfação, a gente ficou 2 semanas sem estar aqui com você na segunda-feira, porque eu fui acometida por uma gripe muito forte, depois uma crise de sinusite. A gente foi incapacitado, né, de fazer aqui o programa com você por 2 semanas, mas não foi nenhum problema aí da plataforma nos censurando, não. Tá? Foi um problema mesmo de falta de condições por causa da sinusite que ficou atacada depois da gripe. Na semana passada, você acompanhou aí um programa especial que a gente conseguiu fazer lá de Uberlândia, e você que não acompanhou, faz favor, volta lá nos itens, nos vídeos anteriores antes, depois do episódio de hoje, para você assistir, que foi um programa muito especial, tá? Então vamos começar para valer a edição de hoje. O presidente Jair Bolsonaro esteve no último sábado, dia 9 de julho, em Uberlândia, para participar da 28ª Marcha para Jesus. Ao desembarcar no aeroporto Tenente-Coronel Aviador César Bombonato, ele foi recebido por aliados no estado, dentre eles o deputado estadual Bruno Engler e o vereador de Belo Horizonte, Nicolas Ferreira, ambos do PL. Uma multidão, se apoiando às grades e aos gritos de mito, o recebeu. O presidente seguiu em motociata, que saiu pela Avenida Doutor Vicente Salles Guimarães, passando também pela Avenida Floriano Peixoto, João Naves de Ávila e Segismundo Pereira, até chegar ao Parque do Sabiá,
em um percurso de aproximadamente 5 quilômetros. No estacionamento do estádio municipal, onde já estava a concentração de milhares de cristãos para a marcha, o presidente recebeu uma oração com a imposição de mãos dos pastores e fiéis. Depois, fez um breve discurso onde destacou o quanto se sente bem quando está entre pessoas que são tementes a Deus. Vamos acompanhar. É muito bom estar entre aqueles que têm Deus no coração. O que eu mais ouço quando estou no meio de vocês são duas frases. Não desista e Deus te abençoe. Lá atrás, alguém pediu sabedoria. Eu peço mais do que isso. Força para resistir e coragem para decidir. Todos nós temos uma missão aqui na Terra. E no último dia de cada um de nós, o currículo que apresentaremos é aquilo que nós fizemos aqui na Terra, bem como responderemos por aquilo que nós nos omitimos. Pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão. E quando a pátria precisa de cada um de nós temos que nos apresentar. Nos apresentar não apenas pelas questões materiais, que nós sabemos como está indo o nosso Brasil e como essas questões estão sendo tratadas pelo governo federal, mas pelas questões espirituais também. Nós sabemos do que somos contra. Somos contra o amor, somos contra a ideologia de gênero, somos contra a legalização das drogas, somos contra os jogos. Nós defendemos a nossa família. A família é a célula da sociedade. Uma família sadia, todos ganham. Em especial, a alma de cada um de nós. Não existe satisfação maior do que andar pelo Brasil e cada vez mais enxergarmos essas cores verde e amarelo, as cores da nossa querida bandeira. Dizer a vocês que uma coisa também muito importante para cada um de nós. Eu sou cristão, são as orações. Todo dia quando levanto, eu dobro meus joelhos, rezo um Pai Nosso e peço a Deus para que o nosso povo brasileiro não experimente as dores do comunismo. Nós vimos por ocasião da pandemia muitos chefes de Estado fechando tudo, inclusive as nossas igrejas. Tivemos uma experiência recente. Não queremos que isso se repita em nosso Brasil. Lamentamos na pandemia todas as pessoas que nos deixaram. A vida continua. Nós temos um propósito aqui na Terra. Nós devemos vencer essa guerra que está aí na nossa frente, que é do bem contra o mal. O bem sempre venceu. Homens e mulheres de bem são os grandes guerreiros dessa guerra que teremos no presente ano. Repito, não cabe apenas a uma pessoa vencer essa guerra. Cabe a todos nós, a grande maioria, pessoas de bem, entrar em campo e nos afastarmos cada vez mais daqueles que querem nos afastar do nosso Criador e querem roubar a nossa liberdade. Eu estou aqui porque acredito em vocês. E todos nós estamos aqui porque acreditamos em Deus. Deus, obrigado pela minha segunda vida.
mandar a essa grande nação. Um abraço nos mineiros e um beijo nas mineiras. Brasil, acima de tudo, Deus acima de todos. O presidente permaneceu no trio elétrico até por volta das 19 horas, no percurso já da Marcha para Jesus. Realizada pelo Conselho de Pastores de Uberlândia, o COMPAS, o evento cristão teve como tema nesse ano para que todos sejam um, fundamentado em João 17:21. De acordo com o COMPAS, a cada marcha é hora da igreja, como um exército de Cristo, se levantar com suas armas espirituais e com a sua voz para declarar que Jesus é o Senhor de Uberlândia e do Brasil. A Marcha para Jesus é um momento de oração, louvor, ministração da palavra e de união do povo de Deus. Ao longo do caminho, as bandas ficaram responsáveis pelos louvores e os pastores conduziram orações e ministraram a palavra de Deus. Professor Maurício, essa eu começo por você. Eu queria, no seu comentário, aí, pedir para você trazer para nós a sua análise, né, além aí do que você já preparou para falar sobre o tema, o fato das acusações de que o presidente tem feito uso político desse tipo de momento. Esse, especificamente, o ex-prefeito petista Gilmar Machado, que se diz evangélico, um evangélico comunista, né, estranho, mas tudo bem, foi um dos que acusou o presidente de ter feito uso político dessa marcha lá em Uberlândia. Pois é, pessoal. Antes da marcha de Uberlândia, teve a marcha para Jesus, a marcha com Jesus em São Paulo, que foi uma manifestação gigantesca, né? Ao mesmo tempo, nós tivemos um ato pela democracia e para uma outra série de coisas que esse ato foi realizado em Diadema com, vocês sabem quem, né? Me lembro agora daquela série dos filmes lá do Harry Potter, né? Que é melhor a gente não pronunciar o nome, né? Quer dizer, não se fala o nome dele, não vamos dar colher de chá para ele, né? Se a gente compara as duas imagens, né? A imagem da marcha para Jesus, ou da marcha com Jesus, né? Eu fico até em dúvida se é para ou se é com, né? Com aquela imagem do ato da democracia, eu acho que a democracia deles está bem perigosa, né? Está bem claudicante, está bem derrocada. Como de fato é, porque democrata eles não são, né? Eles são os defensores dos governos autoritários pelo mundo afora, das ditaduras, dos genocídios, etc, etc, muito embora eles nos acusem, né, de sermos o que eles são. E é isso que o prefeito de Uberlândia está fazendo, quer dizer, eles usam de tudo, né? Eles usam de todas as formas, de todos os meios, inclusive desse conceito, né, muito caro a nós, porque nós somos democratas, né? Eles não são. Então eles usam desse conceito de democracia para enganar as pessoas, né? Então eles nos acusam daquilo que eles fazem, né? É uma coisa assim absurda, né? Eu acho que ele não tendo o que falar, né? Não tendo o que falar, não tendo o que fazer, não tendo argumento, ele acaba saindo pela tangente, né? Assim como o ministro, né, do Supremo Tribunal Federal foi a Nova York e disse, entre outras coisas, que está muito preocupado com as motociatas de um candidato. Quer dizer, ele não tem que estar preocupado com nada, ele precisa cumprir o papel dele. E não é ir para Nova York fazer palestra para falar mal de um candidato. Quer dizer, enquanto ele fala mal de um candidato, significa que ele não está falando mal do outro, quer dizer, ele está tomando partido, né? E o Supremo Tribunal tem partido? Não, não pode ter partido, né? O Gilmar, né, pode ter partido, e ele defende a organização criminosa onde ele pertence, né? Então eu acho que ele não tendo o que falar, sai pela tangente e fala bobagem, como sempre, né? Se a gente quiser fazer um repertório de bobagens, né? Se a gente tiver estômago, porque tem uma questão de estômago, se a gente tiver estômago é só seguir o que fala
aquela pessoa do Harry Potter, que a gente não pode falar o nome, né? E os companheiros da organização criminosa. É nojento. Com certeza. Dani, como é que você acompanhou aí essa marcha, essa movimentação lá em Uberlândia? Eu tive a oportunidade, eu não estava presente no movimento em Uberlândia, mas eu acompanhei de uma maneira bem próxima, né? E como o nosso colega Maurício falou, do mesmo jeito que foi sucesso em São Paulo, né, no período da manhã, foi muito sucesso aqui na nossa cidade de Uberlândia, bem próximo a nós aqui de Uberaba. O que muito me espanta é que as fontes midiáticas, né, ela omite, né, tudo aquilo que é realmente verdade. E de fato, isso é assustador, porque quem conhece a verdade vos libertará. E esse pessoal da oposição, eles não têm intenção nenhuma de mostrar realmente o que o nosso presidente quer fazer para o nosso país e está lutando pelo nosso país, não é verdade? Então, assim, muitas pessoas se deslocaram de Uberaba para poder ir até Uberlândia, participar do evento, e realmente foi muito assuntoso, foi muito sucesso, e eu estou muito confiante. É bonito, né? Acima de tudo, é bonito ver aquelas imagens, né, Omara? O povo em volta do presidente, com palavras assim, né, de incentivo, com palavras... E eu acho que também, eu pessoalmente fico emocionada, porque como cristã, eu nunca senti representada numa autoridade nacional como eu me sinto representada por ele, que eu vejo verdade quando ele fecha o olho para rezar, para receber oração, para ir num templo religioso, quando ele pega a imagem de Jesus misericordioso e levanta, quando ele pede para que as pessoas façam jejum em prol de alguma intenção do país. Isso tudo é muito significativo, né? A gente está acostumado a ter sempre na presidência pessoas que façam... Não que eu tenha nenhum problema com relação a isso, não. Qualquer um faça o que quiser da sua fé e adore quem quiser, né? Mas a gente já viu aí que o próprio Lula e o próprio Fernando Henrique levou seitas de candomblé, de umbanda, o que não representa a essência brasileira. A essência brasileira é o cristianismo, né? Verdade, Gi. Eu também me sinto muito representada pelo presidente Bolsonaro. Eu sinto muita verdade no que ele fala, né? Assim como você falou aí, na hora que ele está fazendo uma prece, eu não acho que aquilo lá seja uma encenação. Eu realmente sinto que ele está falando a verdade, né? E olhando essas imagens aí, gente, assim, a gente fica até engasgado de falar de Jesus, né? Eu fico muito emocionada de ver aquela multidão de gente ali, sabe? Ainda mais agora, né, que Jesus vem sendo tão atacado, né, nos 4 cantos do mundo, né? A fé do brasileiro sendo atacada, né? Os cristãos sendo perseguidos. Então, às vezes bate uma angústia na gente, né, de ver a nossa fé ser atacada dessa forma. Dá uma desesperança, assim, mas na hora que você vê essas imagens aí, o povo todo na rua, todo mundo de verde e amarelo, né, orando, pedindo a Deus, né, louvando a Jesus, é muito bom ver isso, gente. Perceber que Jesus aí é o Senhor dessa nação. É muito bom mesmo. Às vezes a gente acha que não tem mais jeito, né, que a gente dá aquela angústia na gente, aí a gente vê isso daí e a gente percebe que realmente ele está no controle de tudo, né, e que vai dar tudo certo. E eu sempre rezo, sempre peço muito a Deus pelo nosso país, né, e peço para que ele ouça, né, esse clamor da população aí, sabe, que nos proteja do mal disfarçado de bem, que tem muito hoje em dia, né? Que nos dê força aí para continuar nessa luta que a gente está aqui, né, nesse país, que nos dê coragem
né, para nunca desistir, né, e que nos dê serenidade para não desesperar diante das dificuldades, que fortaleça a nossa fé, que está, assim, todo dia sendo atacada, né, e que alimente a nossa esperança, sabe, gente? Porque às vezes a gente cai um pouquinho aí o farol, né, abaixa o farol e vai ficando difícil. E que Jesus proteja aí o nosso presidente, Bolsonaro, né, de todo mal, né, de toda violência, de tudo. Que proteja ele, porque ele é a única esperança que esse país tem aí de ficar livre dessa esquerda, de não ter essa esquerda de volta. E que Deus abençoe todos nós brasileiros, abençoe aí essas marchas, que tenham várias outras, né, e que a gente possa poder falar sempre de Jesus aqui nesse país. É isso. Que o evangelho não seja criminalizado, porque a forma como as coisas estão caminhando é para que tudo que é o evangelho se torne crime e que as coisas virem aí conforme essas ideologias querem nos impor. Antes da gente partir para o próximo assunto, queria registrar aqui, né, parabenizando mesmo com paz pela realização. Essa foi a 28ª marcha, após 2 anos aí de censura, praticamente, né, às igrejas aí, devido a essa peste chinesa. E eu quero registrar também, assim, que eu acho bonito a forma como os pastores têm se posicionado diante de tudo que a gente está vivendo, né? Eu acho muito bonito e sinto falta disso nas igrejas católicas. Eu acho que está faltando padres de coragem, tanto quanto a gente vê pastores de coragem aí nessa guerra que a gente está enfrentando. Então, antes da gente seguir em frente, eu quero fazer um apelo para você que se inscreva aqui no canal, também curta, comente, deixe a sua opinião sobre os assuntos que estão sendo aqui trazidos nesse episódio. E no final, antes de encerrar a estreia, lembra de compartilhar. Lembra de compartilhar esse vídeo, acionar lá as notificações para você ser informado todas as vezes que um novo conteúdo for disponibilizado. Vamos seguindo em frente, então, com o próximo assunto? Agora daí de Uberaba, Dani. Na última semana, a população de Uberaba demonstrou indignação depois que veio a conhecimento público a intenção da Coordenadoria de Política LGBT+, da Fundação Cultural, de desenvolver ações para discutir sexualidade nas escolas, em especial na rede pública e universidades. A informação foi divulgada no domingo, dia 3 de julho, pelo jornalista Wellington Cardoso na coluna Falando Sério. O jornalista afirma que o assunto foi discutido em uma reunião do Conselho Municipal das Mulheres em abril e, segundo a coordenadora de política LGBT da Fundação, Lucimira Reis, essa seria uma forma de evitar a violência, a homofobia e a transfobia. Ainda no domingo, a população começou a expressar preocupação, já que não cabe às escolas discutir nem sexualidade nem gênero com os alunos. Essas discussões são subjetivas e devem ser feitas no âmbito da família e da religião das crianças, respeitando, sobretudo, os valores e a cultura de cada núcleo familiar. Questionada sobre a intenção da Coordenadoria de Política LGBT, o vereador pastor Heloísio José dos Santos, do PTB, que também é presidente da Comissão Permanente de Cultura na Câmara, declarou que em seu mandato não admitirá que insiram sexualidade e diversidade de gênero nas escolas. Abre aspas, coisa errada é dizer que você nasceu homem e pode ser mulher. Isso não existe. Isso é incentivo, fecha aspas, disse o vereador. O vereador lembrou ainda que é necessária uma lei
que limite a discussão de temas sobre sexualidade e gênero nas escolas. Ele afirma que está mobilizando lideranças cristãs e conservadoras para que possam trabalhar uma lei que determina que as instituições de ensino não poderão mencionar temas relacionados à orientação sexual ou identidade de gênero para crianças. Depois da polêmica gerada pela declaração desastrosa da coordenadora de política LGBT, a prefeita de Uberaba, Elisa Araújo, do Solidariedade, disse que não há a menor possibilidade de levantar essa discussão nas escolas. Abre aspas. Nas escolas de responsabilidade do município, até o 5º ano, não cabe discussão sobre o tema. Em geral, essa discussão sobre sexualidade sempre foi feita para adolescentes, mas nunca envolvendo a coordenadoria LGBT, e sim psicólogos e professores de ciências. Lembrando que sexualidade é diferente de discussão de gênero. Fecha aspas, ressaltou a prefeita Elisa. Dani, você que está aí em Uberaba deve ter acompanhado mais de perto essa polêmica aí, né? Traz para nós aí o que você sabe sobre esse assunto. Sim, é verdade. Essa semana foi uma semana muito acalorada no que diz respeito a esse assunto, e eu fiquei muito contente, estou muito contente com o posicionamento do pastor vereador Heloísio, porque ele disse ferrenhamente que enquanto ele ocupar a cadeira, não só na Câmara, mas como na Secretaria de Cultura, ele não vai deixar e não permite que esse tipo de pauta seja abordado. Agora, um primeiro ponto que eu gostaria de deixar ressaltado aqui. Essa questão política LGBT jamais deveria ser tratada por uma Secretaria de Cultura, porque LGBT+, LGBTQI+, YZ, isso não é uma questão cultural. Ainda mais tendo como destinação receber, para poder se manter, verbas públicas, né? Coisas que é do município, que poderia ser destinado para N outras questões, que não necessariamente LGBT. Então, assim, eu fico muito satisfeita com o posicionamento do pastor e acho muito interessante deixar essa questão realmente de cunho familiar, deixar para o alicerce da família, que realmente são os pais que convivem diariamente com seus filhos, conhecem realmente o que deve ser passado para os filhos. Esses valores, eles foram, com o tempo, eles foram se perdendo, né? As famílias acham que a escola, além de ensinar português, matemática, história, geografia, tem que ensinar outras questões para os seus filhos. Mas, na realidade, essa educação, ela é de dentro de casa, ela é da base da casa. E compete realmente à família educar os seus filhos no que diz respeito a esse assunto. Com toda certeza. Omara, eu fico assim, estarrecida com essa comunidade sopa de letrinhas. Porque eu vou te falar uma coisa, eles querem se intrometer em tudo, em tudo. O que tem a ver uma coordenadoria de cultura ter políticas LGBT, como a Daniela falou? E a mais, né? O que tem a ver uma coordenadoria política LGBT de uma fundação cultural querer se intrometer dentro de sala de aula? O que é coisa de Secretaria de Educação. Então, assim, gente, o que está acontecendo? Não sei, viu, Gi? Eles estão se intrometendo em tudo. Tá assim, uma coisa horrorosa isso daí, tá? Esses dias eu li uma deputada, deputada estadual, chama Luciana Genro, ela indo contra a educação financeira nas escolas. Vocês viram isso? Não sei se vocês chegaram a ver. Mas ideologia de gênero pode, né, gente, nas escolas. Né? Religião também não pode, mas sexualizar as crianças, aí pode. Sabe? Então, tá complicado. Eu vi um gay que publicou nas redes sociais dele, ele chama Dom Lancelotti, tá? Eu vou ler o que ele escreveu na publicação dele. Para que misturar movimento LGBT com criança? Para que envolver sexualidade, ideologia de gênero com criança? Não, isso não tem nada a ver com respeito. Não, isso não tem nada a ver com
homofobia. Isso é agenda internacional. Cuidado. Fecha aspas para ele aí. Tá? Eu até repostei isso nas minhas redes sociais, porque realmente não tem nada a ver com respeito, e tudo a ver com desrespeito, né, aos pais. A criança, gente, ela é dos pais, tá? A criança é dos pais. Estão interferindo na educação dos nossos filhos sem o nosso consentimento. Sem o nosso consentimento. Eles querem enfiar aí, goela abaixo da sociedade, essa ideologia. Querem enfiar, estão enfiando, tá? E não, gente, eu não sou homofóbica porque eu tô falando isso, tá? Eu não sou homofóbica porque eu tô falando isso. Uma coisa é você desrespeitar, xingar, ofender, bater, expulsar, prender e até matar gays. Isso é homofobia, tá? Outra coisa muito diferente é eu não querer, tá, que isso seja tratado dessa forma nas escolas. É ver brinquedos com conotação sexual para criancinhas. É não querer que as crianças elas sejam sexualizadas ou sugestionadas a se sexualizar, tá? É bem diferente. Isso não é ser homofóbico. Então, criança tem que brincar, né, gente? Tem que brincar. Outra coisa muito importante e que nós, pais, nós precisamos entender. Os nossos filhos, eles não são propriedade do Estado, tá? Eu vou repetir, nossos filhos não são propriedade do Estado. O Estado não pode fazer o que quiser, não, tá? Com os nossos filhos, ele não pode. Então, a gente tem que abrir o olho, tá? Os estados, o Estado, ele está dentro da escola, tá? Dentro da sala de aula, moldando os nossos filhos aí. Então, é preciso, gente, que a gente confira o material escolar dos nossos filhos todos os dias. A partir de 1 ano de idade, você já pode conferir o material de escola do seu filho, tá? Porque senão, a agenda LGBT, a agenda feminista, ela vai sequestrar a mente do seu filho. Em doses ali terapêuticas, todos os dias, em gotinhas, que você nem vai perceber, tá? Então, assim, está sendo usado o tempo de sala de aula com assuntos que só dizem respeito a nós, pais, tá? Eu conheço crianças, adolescentes e jovens aí que mal sabem escrever, mal sabem fazer uma conta básica, gente. Não sabem interpretar textos, tá? E ainda querem enfiar na língua portuguesa essa aberração de linguagem neutra que a gente vai tratar daqui a pouco. Tá? Os jovens estão chegando nas universidades, gente, sem saber nada, sem saber o básico. Que profissionais que a gente vai ter? Que profissionais que a gente vai ter, gente? Se agora a preocupação de todo mundo é incluir a agenda LGBT nas escolas? Não estão preocupados com o conteúdo, não, pessoal. Estão preocupados com a agenda LGBT, tá? É obrigação da sociedade respeitar as escolhas de cada um, tá, gente? Que está inserido aí no movimento LGBT, que é um movimento político, tá, gente? Nem todo gay faz parte desse movimento. Fique bem claro. Mas da mesma forma e da mesma medida, eles devem respeitar a sociedade, tá? Não querendo impor ali seus pensamentos. Então, não querendo impor seus pensamentos, tá? Para a sociedade toda, tá? Principalmente as suas opções sexuais, tá? Principalmente para nossas crianças, né? Que não têm discernimento nenhum. Nós também queremos ser respeitados, tá? Fique bem claro isso. Nós estamos sendo desrespeitados. Eu até dei um nó na língua aqui, porque é de dar nos nervos isso. É isso, gente.
É assim, é diferente, né? Você pode ser gay e seja feliz sendo gay, sendo lésbica, sendo trans, sendo o que você quiser. Seja feliz, mas respeite quem não quer ser. Quem quer ser hétero, quem quer ter a família tradicional. Você pode ser, o mundo não tem que ser. Essa é a diferença, né, professor Maurício? Parece que tem uma tentativa constante de imposição e todo mundo tem que ser. Eles parece que o simples fato de você dizer que você não é, já se tornou homofobia na cabeça deles. Essa é a impressão que eu tenho. São muitas coisas misturadas num ponto só, né? Primeiro, a agenda internacional para a destruição da família, né? Isso é um lema, né, da esquerda, né? Porque a família, ela é o núcleo de um pensamento positivo, né, normalizador, educativo, ético, né? Quem tem uma família bem estruturada tem um procedimento de vida, de aconselhamento, de tudo. Quando você quebra esse núcleo familiar, as pessoas podem fazer o que quiser, né? Então, isso aos poucos tem sido uma rotina, né, nos países, em todos os lugares do mundo, né? A família deixando de ser família, passando a ser apenas aquele lugar onde se cria filhos e transferindo essa responsabilidade para terceiros, no caso, né, as escolas. Isso não pode ser feito. A função da escola é educar em literatura, ciência, matemática, etc. Assuntos profissionalizantes, não assuntos comportamentais. Toda escola precisa ser um local de acolhimento para todas as tendências, mas não um local de difusão de tendências. Isso não é função da escola. A escola não pode permitir bullying, a escola não pode permitir violência, a escola não pode permitir qualquer tipo de ataque, né? Então, essas coisas precisam ser tratadas, né, por pessoas capacitadas dentro da escola, né? Diretoria competente, assistência psicossocial, etc. Mas, fora disso, não é função da escola, a meu ver, né, incentivar qualquer prática, né? E o que a gente vê cada vez mais é um esgarçamento dessa função da escola. Tudo é permitido, mas não é permitido ser contra. Se você se posiciona contra qualquer coisa dessas, você automaticamente é homofóbico, é misógino, é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não, eu tenho o direito primordial de ter opinião. E eu tenho o dever também de não me eximir, né? Se eu discordo. Quando eu discordo, eu tenho o direito, né, fundamental de expressar a minha discordância, né? Então, eu acho que toda a sociedade está passando por um processo de desconstrução e que a gente precisa tomar muito cuidado. Uma criança não tem discernimento, legalmente, ela é inimputável. Então, se uma pessoa é inimputável, significa que ela não tem discernimento, ela não tem vontade própria, legalmente ela não pode tomar decisões e nem ser punida por essas decisões. Então, não podemos deixar que pessoas influenciem comportamentos, né, a crianças que ainda são inimputáveis, porque nós podemos futuramente permitir que a escola diga, olha, roubar é legal, né? Vocês podem aprender a roubar. Tem um curso aqui agora de assalto à mão armada. Quem vai fazer? Isso não é papel da escola. Não é? Isso não é papel da escola, né? Dirigir comportamentos, né? Fomentar ações não é papel da escola. O papel da escola é instrução. Instrução. Instruir as pessoas para que elas tenham, né, capacidade técnica e científica de desenvolver trabalhos futuros.
que podem, né, a escola fundamental vai criar ou desenvolver habilidades nas crianças para que elas possam, nas etapas seguintes, ampliar o seu conhecimento sobre o universo, né, e esse universo envolve as relações próximas e as relações distantes, né, em termos de conhecimento material, para que ela possa, inclusive, seguir uma carreira universitária, se transformar num pensador, num cientista, alguém que produza, né, que reverta esse investimento do Estado na instrução em benefício da sociedade. Fora isso, a escola não pode se ater a fomentar comportamentos. Não existe isso. A escola não pode ser assim. E é por isso que nós estamos na rabeira do PISA. Né? Nós somos, entre 80 países, nós somos os piores, porque a educação brasileira deixou de se ater ao processo da instrução e passou ao processo da doutrinação. E ai do professor que tenha ideias diferentes. Ai do professor que se manifesta em sala de aula contrário a isso. Existe toda uma máquina de perseguição, de supressão e de... eu vi uma palavra, cancelamento. Esse professor está cancelado. Vamos cancelar esse professor. Ele está cancelado, esse cara não presta. Esse cara, ele é um pária, né? Então, é isso que está acontecendo com os professores que ainda não se sujeitaram a essa agenda. E é uma agenda extremamente maléfica, antidemocrática, autoritária, tá? Isso não pode, nós não podemos permitir, tá? Nós precisamos lutar contra essa agenda. Essa agenda vai engolir as gerações futuras, tá? Cada tempo com a sua instrução, tá? Não é momento de instruir crianças sexualmente. Essa semana eu vi um boneco que tem pênis. E o pênis dele pode ficar ereto. Eu me espantei com isso, porque aqui importa uma criança de 2, 3 anos, 4 anos, saber que o pênis fica ereto. Para quê? Né? Isso é alguma coisa relevante para a infância? Eu acho que não. Né? Então, vamos voltar àquela infância sadia, né? Aonde a brincadeira, né? Os costumes familiares imperam. Por favor, saia da nossa cola, que agenda besta. Tá ficando mesmo muito insuportável, não tá dando. E se as famílias não se conscientizarem, não se levantarem, eles vão tomar conta, né? Olha, antes da gente partir para a próxima pauta, quero lembrar você lá do nosso canal do programa O X da Questão no aplicativo Telegram. Se você ainda não tem o aplicativo, basta você baixar aí, ele é gratuito, aí você vai na lupinha e procura Programa O X da Questão. Lá você encontra, além, né, do programa completo, você encontra também os cortes temáticos que a gente faz, né, dos vídeos por temas, para você nos ajudar a compartilhar. Então, ajude a alertar famílias, pais, padrinhos, tios, a respeito aí do que a ideologia de gênero tem feito nas salas de aula, compartilhando os nossos conteúdos que trazem esse tema. Então, dando sequência ao nosso programa, saindo um pouquinho da nossa região aqui do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, conforme a Almara já adiantou, a gente vai lá para a capital mineira, ainda trazendo os avanços, as tentativas de avanços aí da ideologia de gênero. Para tentar conter isso, um projeto de lei que visa proibir o uso de linguagem neutra nas escolas de Belo Horizonte foi aprovado em primeiro turno
na terça-feira, dia 5 de julho, pelo plenário da Câmara Municipal. O objetivo da proposta é garantir o direito dos estudantes ao aprendizado da língua portuguesa, com base nas orientações nacionais de educação e do vocabulário ortográfico da língua portuguesa. O autor do projeto de lei é o vereador Nicolas Ferreira, do PL. O projeto propõe a proibição do uso da bendita da linguagem não binária na grade curricular, nos materiais didáticos das instituições de ensino públicas e privadas e nos editais de concurso público. O projeto prevê que a violação da lei determinará sanções administrativas às instituições de ensino e aos profissionais de educação que descumprirem a norma. Além disso, a proposta pretende que as secretarias responsáveis pelo ensino básico do município busquem a valorização da língua portuguesa com o fomento de iniciativas e orientações aos estudantes. Esse projeto passou em primeiro turno e agora ele segue para as comissões que vão analisar as emendas apresentadas ao texto. Após essa etapa, o texto volta para o plenário para votação em segundo turno. Se for aprovado pelos vereadores, o projeto seguirá para sanção ou veto do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, do PSDB. Professor Maurício, essa eu começo com o senhor aí, né, que acabou de comentar a última, mas é porque eu acho interessante assim, quem poderia imaginar algum dia a gente ter que fazer um projeto de lei para proteger o direito do aluno a aprender a língua portuguesa, conforme ela é nas suas normas internacionais, de todos os países que falam a língua portuguesa. Eu não sei se é para rir ou para chorar. Isso se chama ditadura, não é? A língua é um processo evolutivo cultural, né? Nós começamos, né, como algum tipo de humanoide que desceu das árvores nas savanas africanas e no início a gente deveria grunhir, né, até que a gente conseguiu emitir sons, né, agradáveis que significavam coisas. E as línguas evoluíram dessa primeira tentativa de comunicação. Então a língua existe para comunicar, né? A única função da língua é comunicar. Nós podemos viver eternamente calados, mudos, mas a comunicação facilita a divulgação de ideias, facilita o relacionamento das pessoas, né? Facilita a evolução da humanidade, a ciência, etc. Então, a língua existe para isso. A língua é um processo simplificador de pensamento, né? A gente pensa e a gente consegue traduzir o nosso pensamento pela linguagem. E nós conseguimos transformar a nossa linguagem em escrita, né? Até o momento que nós começamos a falar, até o momento que nós começamos a escrever, se passaram alguns milhares de anos, né? Alguns milhares de anos. Então, é um processo evolutivo. Então, a língua é a evolução do relacionamento humano, da cultura. Você não muda a língua por decreto, né? O português, assim como várias outras línguas neolatinas, depende de uma raiz única que nasceu lá no Lácio, lá na região central da Itália. E evoluiu naturalmente, demorou centenas de anos para se transformar aquele latim rude que se falava, né, de forma equivocada, até virar no português. E à medida que virou no português que nós falamos, várias regras gramaticais se tornaram evidentes que facilitavam o melhor entendimento. Então, a língua precisa ser pura, exata e clara, para que todos possam entender, né? Não existe linguagem difícil, existe linguagem clara, existem linguagens sofisticadas, mas isso não significa que ela seja difícil, ela é sofisticada. Uma das linguagens mais sofisticadas que a gente tem é a linguagem da Bíblia, e todo mundo entende o que está escrito lá. A Bíblia é escrita no português excelente. Eu tive um professor chamado João Rios, já falecido aqui em Araxá, e ele dizia, bom,
Nós temos que falar um português de excelente alvedrio. E é isso. É isso, falar um português de excelente alvedrio. Quer dizer, significa um português que mesmo a gente use de palavras pouco conhecidas, que o entendimento da fala seja para todos. Né? Não importam as palavras que sejam usadas, mas o sentimento, a expressão delas dentro de um contexto gramatical, dentro de um contexto lógico, transmita um pensamento, uma informação. Isso é a língua. Agora é o seguinte, não se muda uma língua por decreto. Não, a partir de agora não existe mais o feminino e o masculino nas palavras. O que é isso? De onde surgiu essa cultura? Isso é um autoritarismo, isso é uma questão ditatorial, que a gente tem que lutar contra ela. Isso não existe. Tá? Isso pode fazer parte da linguagem de forma cultural, gradativa, né? E não por imposição de uma agenda. Então nós temos que lutar contra isso, né? O tempo todo. Essa coisa, né? Isso, eu não acredito que isso vá ter alguma que não acredito que isso seja duradouro, né? Essa história da linguagem neutra. Isso, para mim, é um modismo. Mas pode ser um modismo ruim, como foi, por exemplo, o modismo do uso das drogas, como foi, por exemplo, o modismo da ideologia de gênero, que começou por aqui, pipocou ali e tal, e hoje é uma questão autoritária, uma questão ditatorial, né? Nós estamos vivendo sobre essa ditadura da ideologia de gênero. Então, antes que isso vire uma coisa, um ato ditatorial, nós temos que lutar contra. Peraí, língua portuguesa, isso não é língua portuguesa. Isso é um dialeto, uma coisa qualquer, falem entre vocês, tá? Agora, não tentem, né, essa minoria, porque é uma minoria, a ditadura das minorias, uma minoria querendo impor, né, uma nova ortografia, uma nova gramática a um processo evolutivo linguístico que começa quando descemos das árvores nas savanas africanas, passamos por todo o processo evolutivo até chegar em Roma com o latim, e do latim nós viramos português, francês, romeno, italiano, espanhol e etc. E tem línguas que nem têm esse tipo de terminação, como é o caso do inglês. Em inglês não existe feminino e masculino, né? Então isso não tem sentido. Isso não tem sentido, isso é uma coisa absurda. Parabéns ao vereador Nicolas, que outros Nicolas surjam nesse Brasil. O melhor de tudo é que ele é jovem. Ele é jovem, a juventude dele é um banho de esperança para nós que não conseguimos estancar essa sangria dos bons costumes. Omara? Vitória da língua portuguesa, né, gente? Pelo menos em primeiro turno. Mas se Deus quiser, vai dar certo. Estou esperançosa. Então, gente, tantas coisas para preocupar, né, nesse país, tanta coisa para preocupar, e a esquerda sempre preocupada com essa teologia de gênero, gente. Nossa, tá muito cansativo isso daí. Nossa Senhora. É o tipo de assunto que não deveria nem estar em pauta, né? Nossa, que preguiça. E parabéns para o Nicolas, né, como diz o professor Maurício aí, quem dera, né, se toda a cidade tivesse um vereador desse, quem dera. E esse projeto aí deveria, né, estar em pauta em todas as câmaras que tivesse alguma escola, algum lugar querendo aplicar essa linguagem neutra aí. Porque ela é um retrocesso, né, gente, da língua portuguesa. Um país aí que está em últimos lugares no ranking da educação, tá? Que os jovens mal sabem conversar, mal sabem escrever, essa linguagem só vai confundir a cabeça deles, pelo amor de Deus. Como o professor Maurício também disse, eles podem usar essa linguagem como gíria,
Não tem o menor problema entre eles, qual que é o problema? Mas mexer com a língua portuguesa, rica como ela é, aí não, né, gente? Aí não. Então, gente, só não vê quem não quer, né? A anarquia que vai virar esse país se essa esquerda voltar para o poder. Nossa Senhora, eles querem fazer coisas que eu vou te falar. Até Deus duvida. Então, a gente precisa muito, pessoal, eleger deputados, eleger senadores, governadores, patriotas, cristãos, de direita, tá? Porque senão a gente vai ver a esquerda aí colocar em prática esse plano de poder tenebroso que ela tem aí, né? Que ela está arquitetando há décadas, tá? Comece a observar os jovens, gente, de hoje, tá? Hoje a gente vê jovem de 35 anos em casa, sendo sustentado pelos pais, tá? Que se eles forem acordados aí antes do meio-dia, eles brigam com os pais, tá? Jovens que brigam com os pais porque querem fumar maconha dentro de casa. Então, sim, as crianças estão começando aí cada vez mais cedo a vida sexual delas, tá? O que tem, gente? O que tem? A criança dançar na boquinha da garrafa, a criança dançar a música funk, o que tem? Tem pílula, né, gente? Tem camisinha, tem até aborto, né, feministas. Então, eu não vejo ninguém preocupado, pessoal, com a quantidade de analfabetos desse país, né? Não vejo ninguém preocupado com a quantidade de jovens analfabetos funcionais, que não entendem nada de nada, tá? Então, não é interessante para o Estado a gente ter pessoas inteligentes, né? Não é. Então, o que importa se os jovens sabem fazer conta, o que importa se eles sabem ler, escrever, interpretar um texto? Não importa. O importante é aprender a cartilha LGBT. O importante é isso. Linguagem neutra, tá? E para encerrar aí, pessoal, eles estão usando essa linguagem neutra, viu? Para doutrinar em sala de aula. Então, o objetivo dessa linguagem neutra não é nem porque eles querem uma linguagem para eles, não. É um dos pretextos para doutrinar em sala de aula, tá? Então, abram o olho, porque a esquerda, ela é de assustar. Ela é de assustar. Eu estou ficando assustada com as coisas que estão acontecendo. Porque depois do caso de Santa Catarina, de uma menina de 11 anos, eu cheguei à conclusão de que a esquerda, ela é pura treva, tá? Então, não duvidem do que ela é capaz, não. Abram o olho. Só para te ajudar a complementar aí, Omara, porque pode ser que você que está nos acompanhando não soube, né, de que todas as informações que foram divulgadas a respeito daquela menina de 11 anos, grávida de 7 meses, todas aquelas informações foram manipuladas para nos enganar, tá? A mídia escondeu uma série de fatos. Ela não foi estuprada, ela tinha um namorado de 13 anos, filho do padrasto. Ela é filha, né, de uma mulher que mora com um homem. Então, o homem tem um filho de 13 anos e ela tem 11. Eles moravam na mesma casa e namoravam com o consentimento do padrasto e da mãe. Ela engravidou e estava com 7 meses. Uma advogada feminista conseguiu levar esse caso à justiça como se ela tivesse sofrido um estupro. E o caso foi divulgado pelo The Intercept, que é um jornal esquerdista, e vendido aí para o país todo como se uma menina de 11 anos estivesse grávida por estupro, o que foi uma mentira. Não foi um estupro e não eram acho que eles disseram que eram 5 meses, não eram de 7 meses. Então, só para informar você porque que a Omara trouxe
esse caso. Voltando aqui para a nossa pauta, tem aqui, eu vou colocar aqui no card, em cima, para você ver, a gente até trouxe aqui no X da questão, na Assembleia Legislativa de Minas, o deputado estadual Léo Portela, que está tentando, né, proibir em todo o estado de Minas Gerais, está tramitando lá, é até bom que você fique atento, né, para você cobrar o seu deputado estadual aí, se você tiver algum eleito aí na sua cidade, para que ele ajude que esse projeto seja desengavetado lá da Assembleia Legislativa e passe a vigorar em toda Minas Gerais essa proibição do uso dessa linguagem em documentos oficiais, concurso público. Esses dias a gente teve aí a Defensoria Pública, né, colocando lá, aqui, o banheiro é para todes. Então, assim, órgãos públicos, gente, deturpando a nossa língua, concurso público deturpando a nossa língua. Recentemente também a UFMG recepcionou seus alunos lá em Belo Horizonte. Bem-vindes, todes. Então, assim, a gente precisa cuidar e resguardar a nossa língua portuguesa, mesmo porque o próprio uso dessa linguagem, ele acaba sendo uma porta de entrada para outras ideologias serem debatidas em sala de aula, né? Então vamos fechar essa porta e proteger a nossa língua portuguesa. Antes de seguirmos aí para o próximo assunto, último dessa noite, eu quero convidar você a fazer parte do programa O X da Questão, enviando as suas sugestões de assunto, você aí de Uberaba, Uberlândia, Araxá, Ituiutaba, Patrocínio, Patos de Minas, enfim, todas as cidades que integram as regiões aqui do Triângulo e Alto Paranaíba, você entra em contato conosco via mensagem direta nos nossos perfis pessoais, ou pelo Facebook ou pelo Instagram. Para contatar a Dani, basta você digitar @severo6643. Para contatar o Mara, você digita @omarapersonal. Professor Maurício, você encontra no @mauricio.carneiro, ou você pode entrar em contato comigo pelo meu perfil, que é o @gi com i, Palerme também com i. A gente conta com as suas sugestões, o que está acontecendo aí na sua cidade, manda para a gente debater aqui e encontrar juntos o X da questão. Então, vamos seguindo para o último assunto em pauta nessa noite. O preço contratado pela Prefeitura de Araxá para a troca de iluminação pública da cidade por lâmpadas de LED tem sido alvo de questionamentos nas últimas semanas. Isso porque o Poder Executivo optou por um contrato com o consórcio intermunicipal multifinalitário do Planalto de Araxá, o Simpla, que é mais caro do que o valor apresentado por empresas interessadas em fornecer o serviço para a cidade. Através do consórcio, o contrato prevê a substituição dos 16 mil pontos de iluminação pública ao custo de mais de 23 milhões e 200 mil. Esse valor ele inclui, além da compra das lâmpadas, né, da prestação da compra dos itens e da prestação do serviço, uma taxa de administração de 10% sobre os bens adquiridos a ser paga ao consórcio. Um consórcio ele envolve aí os municípios da Ampla. Se eu não me engano, são 7, né? Durante as últimas reuniões da Câmara, os vereadores questionaram o valor que está sendo gasto pelo Poder Executivo e os motivos que levaram à rejeição das propostas que foram protocoladas por empresas na Prefeitura, com valores iguais ou até abaixo do preço que está sendo contratado via consórcio. Um exemplo é a empresa Esblick, eu não sei se eu estou pronunciando corretamente, que protocolou um orçamento de cerca de 12 milhões para a troca das mesmas 16 mil lâmpadas, trazendo iluminação de LED para a cidade. Omara,
Bom, pessoal, eu não vou dar minha opinião, fazer comentários por enquanto, tá? Mas eu tenho muitas perguntas, muitos questionamentos aqui, muitas dúvidas sobre esse contrato, sobre esse consórcio, tá? O Simpla, eu andei pesquisando, ele abrange as cidades de Tapeira, Sacramento, Pratinha, Ibiá, Campos Altos, Perdizes, se eu estiver errado, vocês me corrijam, Pedrinópolis, Medeiros, Santa Rosa da Serra e Araxá. Tá? Primeira pergunta: quais dessas cidades estão participando desse consórcio? Todas aderiram? Segundo, esses municípios participantes publicaram esse consórcio nos seus diários oficiais também? Outra pergunta. O que cabe para cada cidade pagar? E quando elas vão pagar? 7 milhões é a parte que a Araxá vai pagar? Se sim, por que ela não publicou somente esses 7 milhões? Por que ela publicou 23 milhões? O restante desse valor, 16 milhões, 285.249 reais, será dividido entre as 9 cidades restantes, participantes? Ou a prefeitura utilizou-se do Simpla, né, mas vai pagar esses 23 milhões sozinha e utilizar todo esse valor aqui em Araxá mesmo? Com relação à taxa de administração, quem que vai pagar essa taxa? Já que são várias cidades participantes, Araxá vai pagar os 10% sozinha? Ou ela vai dividir esses 10% com todas as cidades participantes? Por que ela não falou dessa taxa desde o início? Deixou para falar agora dessa taxa. Foi falado aí num orçamento de 12 milhões, certo? Esses 12 milhões também é um consórcio? Tá? E esses 12 milhões estariam incluído todas as cidades do Simpla? Se sim, por que não foi contratado esse, então, ao invés dos de 23 milhões? A empresa contratada pela prefeitura é uma empresa idônea? Foi pesquisado isso? A prefeitura teve esse cuidado? Então, são muitos questionamentos, pessoal, que o araxaense tem o direito de saber, né? Porque, infelizmente, a notícia, ela não chega clara para a população, né? Ela chega, assim, uma coisa... Tá? Isso gera muita confusão nas redes sociais, e a população é que perde com isso, né? Então, o araxaense, ele precisa aprender a cobrar, né, pessoal? Precisa aprender a cobrar. Porque muita gente tem medo de cobrar, né? Porque a gente mora numa cidade pequena, então a gente não quer se indispor com as pessoas, não quer dar a cara a tapa, não quer... Mas a gente precisa cobrar, não tem nada de errado nisso, sabe? Então, fica aí, Gi, esses questionamentos todos, né? Se bobear, a gente vai surgir outros questionamentos, né? Porque está muito confuso tudo isso aí, muito confuso. Então, é isso. Eu tenho mais perguntas do que comentários sobre esse assunto. Dani, depois do que a gente viu aí, né, nesses últimos anos, durante essa pandemia da peste chinesa, eu não sei, mas eu meio que me arrepio quando eu ouço a palavra consórcio. A gente assistiu aí um tal de um consórcio Nordeste, que comprou respiradores numa loja de vinhos ou de maconha, sei lá, um trem assim que você olhava a foto e você falava, Jesus, é daí que vai sair respirador para o hospital? E os benditos dos respiradores nunca que apareceram. Então, assim, eu não sei, mas eu fico com várias pulgas atrás da orelha quando eu escuto a palavra consórcio, e tenho arrepios e calafrios quando eu escuto a palavra consórcio. E tem que ficar mesmo, né, Gi? Você tem toda a razão. Complementando o que a nossa amiga falou, Mara,
falta informação. Eles omitem, né, entre as vírgulas, parágrafos, interrogação e toda a pontuação que existe na língua gramatical, essa informação que realmente deveria ser passada para o povo, para o cidadão. Então, assim, é necessário que a população como um todo esteja atenta, dentro da sua simplicidade, ou até mesmo dentro do seu mais alto nível de conhecimento, questionar, porque esse é um direito da pessoa, de questionar, saber o porquê que ele paga determinado imposto, com aquela altura toda, e saber cobrar do porquê que um orçamento desse vai ser investido numa qualidade para a cidade, que às vezes nem chega de fato, né? Então, assim, tem que ter uma fiscalização mais coerente, e o poder público, ele deveria informar para o público aquilo que de fato ele deve fazer. Sem contar, professor Maurício, que a respeito dessa troca de lâmpadas aí, que inclusive já começou, surgiu até essa semana um vídeo de um colega nosso, o Robson Sintra, que já participou aqui conosco. Ele estava caminhando, fazendo uma caminhada pela avenida, aqui a avenida que o pessoal brinca que é a Avenida da Banha, né? E a lâmpada, ela estava simplesmente, eu vou disponibilizar o vídeo depois lá no canal do Telegram, se vocês quiserem ver, ela estava simplesmente colocada para cima, ao invés de iluminar a via pública, ela estava iluminando os astros, a lua, dando sinal para os ETs, sei lá o que aquela lâmpada estava fazendo. Então, assim, estão fazendo piada com a nossa cara, né? Olha, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte: se eu fosse um gestor, e eu vi aqui, enquanto vocês falavam, eu fui pesquisar as notícias sobre a iluminação pública em Araxá, e diversas matérias postadas no G1 diziam, tem 1000 pontos de luz, pontos de iluminação sem luz em Araxá, não sei o quê, pererê, pererê. Então, se eu fosse um gestor, primeiro eu substituiria um determinado setor da cidade com lâmpadas LED, utilizaria as lâmpadas que eu retirei desse setor para iluminar os pontos que estão com deficiência de luz, porque essas lâmpadas elas têm uma durabilidade e elas precisam ser utilizadas até o fim, né? O que nós vamos fazer com as lâmpadas que ainda têm vida útil, que foram retiradas desses lugares? Elas serão vendidas? Elas serão destruídas? Quer dizer, isso é dinheiro público, não é? Então, se eu fosse um gestor, primeiro eu iria compartimentar a troca, iria retirar um determinado setor da cidade, escolhido por questões técnicas, obviamente, colocaria lâmpada LED lá, tiraria as lâmpadas atuais, substituiria os pontos de iluminação onde não existe mais lâmpada. E assim sucessivamente, quer dizer, um projeto de médio prazo, quando todas as lâmpadas seriam substituídas, e não de uma vez só, né? Porque existe um problema, inclusive, ambiental, né? Nós vamos descartar 16 mil lâmpadas. Como é que será esse descarte? De uma vez só? Né? Esse dinheiro vai ser jogado fora na lata de lixo? Então, são questões muito, muito complicadas, que demandam uma gestão eficiente do dinheiro público. As questões desse consórcio, elas são nebulosas, né? Como tudo é nebuloso nessa administração, né? Tão nebuloso, assim como era também nebuloso na administração passada, que os vice-prefeitos, né? Parece moda de Araxá, o vice-prefeito rompe com o prefeito. Bom, e agora não participo mais. Bom, você deixou de receber o salário? A outra prefeita não deixou, a outra vice-prefeita da gestão passada não deixou de receber o salário, ela continuava recebendo o salário dela religiosamente, mas ela não era mais a vice-prefeita. O vice-prefeito agora também deixou de ser prefeito, ele continua recebendo o salário, mas ele não é vice-prefeito. Então, Araxá está criando um padrão de gestão muito interessante, digamos assim, né, para não dizer outra coisa, né? Eu quero saber,
né, do prefeito, da administração, o que será feito das lâmpadas que serão retiradas para a substituição de LED. Eu quero saber isso. A Omara fez várias perguntas e eu acrescento essa. O que será feito dessas lâmpadas? É isso que eu queria dizer. Dani, você está querendo acrescentar algo aí? Sim. O que eu acho mais interessante é porque a Prefeitura de Araxá, ela recebeu propostas muito mais vantajosas do que essa que foi apresentada, né? Do orçamento aí de 23 milhões e depois um desconto de 10%. E mesmo assim, ela se mantém firme no posicionamento de continuar com o valor oferecido pelo consórcio. E isso é inadmissível. É um tapa na cara da população. Professor Maurício? Pois é, eu tive fazendo umas continhas aqui, eu acho que é a lâmpada mais cara do universo, né? Se for 16 mil pontos de substituição, por 23 milhões, cada lâmpada custaria R$ 1.437,50. Se for 12 milhões, cada lâmpada custaria R$ 750. Se for 7 milhões, cada lâmpada custaria R$ 437,50. São as lâmpadas mais caras do universo. Isso deve ter filamento de ouro. Eu não sei que tipo de conexão, mas filamento, solda, isso é uma coisa estupenda. É cobre? Deve ser a substância mineral de maior preço em termos de commodity é o diamante. Né? Um quilate de diamante deve custar, um quilate de um bom diamante, ele deve custar 10 milhões, né, de reais, alguma coisa assim. Né? Tem diamantes que são vendidos por bilhões, né? Diamantes coloridos e tal. Deve ser de diamante, essas lâmpadas de LED são de diamante, com certeza. Né? Diamante de uma qualidade inferior, né? Porque aqui R$ 1.400 deve ter um diamante de 2 pontos, né? Um diamante de boa qualidade de 2 pontos. Né? Não chega a ser um quilate, né? Mas 2 pontos. Né? É um diamante de 1 ponto, 2 pontos. São de diamante essas lâmpadas. Está resolvido o mistério. É um absurdo, hein? É um tapa na cara, né, do araxaense. Ou, sei lá, prefiro não dizer o que eu estou pensando neste momento. Então, gente, olha, a gente chega ao final desse episódio do programa X da Questão, agradecendo esses parceiros aqui que me acompanharam nessa noite. Obrigada pela participação, Dani. Boa noite para você, boa semana. Eu que agradeço pela oportunidade. Vocês tiveram um carinho imenso comigo. Eu estou muito feliz e espero realmente ter contribuído com o X da Questão. E eu estou à disposição para o que vocês precisarem. Olha, não se coloca à disposição não, viu? Porque o professor Maurício se colocou à disposição, agora nós não sai mais do pé dele. Professor Maurício, boa noite, obrigada. Microfone. Quem agradece sou eu de poder aqui nesse fórum expressar as minhas opiniões, que às vezes são muito contundentes, muito incisivas, mas eu sou assim, né? Eu sou contundente e incisivo, né? E isso tem me trazido sérios problemas, né? Cada vez que eu abro a boca, eu penso, serei processado, né? Eu espero que nem todas as vezes que eu me expressar isso gere um processo, porque ainda estamos numa democracia, muito embora forças do mal estejam nos tentando infringir uma ditadura de pensamento, ditadura de linguagem, ditadura de expressão, ditadura de tudo, né? Mas eu espero que essas forças do mal, né, não vençam a nossa perseverança. Vamos perseverar, vamos lutar sempre. Muito obrigado, é um prazer estar aqui na presença dessas meninas tão agradáveis e tão lutadoras.
Boa noite. Omara, boa noite para você, boa semana. Boa noite, Gi, boa noite, Dani, foi um prazer ter você aqui, tá? O professor Maurício também, nem se fala, e eu gosto de você sim, viu, professor? Com essa fala ácida, tá? É isso mesmo, a gente precisa, infelizmente, o momento pede isso, né? E a gente percebe que a nossa liberdade está sendo tirada, tanto de expressão, né? Quanto qualquer outra liberdade a gente está perdendo. Quando a gente vai digitar lá no Instagram, no Facebook, a gente tem que ficar colocando caracteres diferentes lá na palavra para o Instagram e nem no Facebook poder perceber o que você está escrevendo. Gente, eu fico muito incomodada com isso, sabe? Isso aí, as pessoas não estão percebendo, mas a gente não tem mais liberdade nem para escrever, né? Muito triste isso. Mas a gente vai estar aqui no X da Questão, nas redes sociais, em qualquer lugar, enquanto a gente puder, tá? Enquanto a gente puder, a gente vai estar aqui para poder falar o que a gente pensa. E eu desejo para todo mundo aí uma semana maravilhosa, tá? Esse início de semana aí, com essa marcha para Jesus, que a gente possa pegar essas vibrações e que foi gerada nessa marcha e encher nosso coração de esperança para iniciar essa semana. Um beijo para todo mundo, viu? Obrigada por ter acompanhado o X da Questão até aqui. E até semana que vem, se Deus quiser. É isso aí. Muito obrigada, viu? Você que nos deu a honra da sua audiência nesse episódio. A gente agradece de coração e a gente pede que você entre nessa conosco e seja um agente de informação, levando a boa informação, né, para as outras pessoas, multiplicando aí com seus contatos no grupo do WhatsApp, lá no seu perfil, no Facebook, nas outras redes sociais, tá? Vamos trazer mais gente para vir descobrir o X da Questão conosco. Tenha uma ótima noite, uma excelente semana e até a próxima segunda, se Deus quiser. Tchau!